Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que é o pastor Marvel da Igreja Metodista IPEG. É um prazer estar aqui com todos vocês, a Igreja Metodista Reconciliadora do Brasil. Tenho a alegria de, nesse período de afastamento social, de pandemia, proclamar a palavra do Senhor, manifestando conhecimento e edificação a todas as pessoas. Hoje a nossa aula vai ser por meio do Zoom e também transmitida pelo Facebook. Que bom já estarmos aqui com os nossos irmãos. Está aqui comigo o Charles. Charles, está me ouvindo bem? Que bom. Graça e paz, tudo bem, meu querido? Certo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, as pessoas que estão constantemente acompanhando os trabalhos da Igreja Metodista Reconciliadora do Brasil. E aqui na página Direito à Fé, nós estamos todas as terças-feiras ministrando a palavra do Senhor, ministrando conhecimento a todos, tá? Esse é um momento de nós estudarmos a palavra, é um momento de nós sermos edificados em conhecimento, tá? Que Deus possa abençoar a todos vocês que estão nos acompanhando. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito coerente com o tempo em que nós estamos vivendo, né? Nós estamos nesse mês celebrando o mês do orgulho LGBT. E enquanto igreja que proclama a inclusão eclesial plena de todas as pessoas, é importante que nós entendamos o que isso significa, né? E celebrar o mês do orgulho LGBT para além de festejar, para além de trazer à memória aqueles que nesse período usam esse momento para agredir as pessoas, impondo aquilo que são ou impondo quem são. Na verdade, esse mês é um mês de celebração e de gratidão por todos aqueles que lutaram pelos direitos que hoje muitos de nós temos o prazer de desfrutar. E nesse mês do orgulho LGBT, nós temos que trazer à memória, enquanto cristãos, todas as pessoas que através da história lutaram pelos direitos LGBT. Aqui no Brasil, nós já tivemos muitos avanços, né? Ainda há muito que se fazer, mas nós já tivemos muitos avanços. Por exemplo, a oficialização do casamento, a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Essa oficialização, ela é uma conquista, é uma vitória. Nós podemos falar, por exemplo, sobre a criminalização, né, da homofobia. Isso também já é um avanço. Temos muitas outras coisas a conquistar. E isso é uma questão de tempo. Nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá. Não podemos parar de lutar, não podemos parar de fazer a nossa parte, né? Deixa eu só beber uma água que estou garganta muito seca. E nesse mês do orgulho LGBT, nós que do curso de teologia Graça sobre Graça, estamos estudando sobre hermenêutica, né? Que é essa ciência que trata da interpretação, que trata da compreensão textual. Nós decidimos então falar um pouco sobre as ferramentas hermenêuticas no combate à homo, à lesbo e à transfobia, né? Como essas ferramentas hermenêuticas podem nos ajudar a combater essas ações que são malignas, né? E na aula passada nós comentamos um pouco sobre o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 6, e eu expliquei para vocês sobre como essas ferramentas podem nos auxiliar a interpretar esse texto da melhor maneira.
E eu comecei dizendo sobre a importância de fazer uma boa escolha ou escolher um bom material para que você possa desenvolver o seu estudo ou seus estudos sobre o tema, os temas relacionados às pessoas LGBTQ+, na Bíblia Sagrada. Em especial, utilizando uma ferramenta que nós chamamos de teologia apologética, em defesa, né, mostrando uma nova interpretação, ou uma interpretação coerente com relatos históricos e até mesmo com o que os demais livros, em primeiro lugar, quer dizer, com o que os demais livros da Bíblia nos dizem, uma vez que a interpretação bíblica se dá pela relação de texto por texto na Bíblia Sagrada. E eu mostrei para vocês alguns materiais que nós podemos utilizar. Por exemplo, a Bíblia comentada Graça sobre Graça é uma Bíblia que traz uma explicação sobre esses textos, que são cerca de 13 textos utilizados para condenar os homossexuais, os transexuais, as lésbicas, e esses textos acabam motivando as pessoas a terem um comportamento homofóbico, né? Rejeitando os homossexuais, rejeitando os transexuais, rejeitando as lésbicas, utilizando um argumento que dizem ser bíblico, né? Então é importante que nós tenhamos uma interpretação coerente, diferente, é claro, daquela que essas igrejas fundamentalistas, pastores fundamentalistas nos apresentam. Não sei se eu mostrei na aula passada, eu tenho aqui a Bíblia Trilingue, é uma Bíblia em grego, português e inglês, né? É uma Bíblia que nos ajuda, ou que ajuda muito na hora de fazer uma comparação textual. Essa Bíblia é Vida Nova, tá? Novo Testamento trilingue, tá? É só um Novo Testamento trilingue. Muito boa essa Bíblia, dá para se trabalhar bastante interpretação bíblica. Aqui eu tenho o livro Incluídos pela Graça. O livro Incluídos pela Graça é um bálsamo sobre o coração das pessoas. Nesse livro você vai encontrar algumas explicações também que vão trazer refrigério e ao mesmo tempo fortaleza. Vai lhe fazer sentir a presença de Deus e de fato entender que você é criado e é filho e filha de Deus. Estou aqui também com o livro Manual do Cristão LGBT. Esse livro, acredito que foi o primeiro livro que eu escrevi. Esse Manual do Cristão LGBT também traz uma mensagem que é um bálsamo para o nosso coração, além de algumas orientações com respeito a algumas questões que é muito comum no meio LGBT. Por exemplo, como nós podemos nos assumir diante da nossa família, como conversar com os familiares, como exercer a fé sendo uma pessoa LGBT, de que maneira eu posso trazer as minhas experiências passadas para a minha vivência religiosa de agora, de que maneira eu posso me sentir plenamente exercendo a fé, que é um direito originário. Nesse livro, Manual do Cristão LGBT, você vai encontrar algumas instruções, algumas orientações com respeito a tudo isso. E mais, você vai encontrar algumas orientações com respeito a relacionamentos, né? De que maneira conquistar um relacionamento que seja saudável, que seja estruturado e que promova realmente, seja possível de ter uma continuidade, né? Relacionamentos duradouros, relacionamentos fundamentados. Então fala-se um pouco sobre comportamentos dentro do relacionamento também. Então tem esses dois livros aqui, Manual do Cristão LGBT e o livro Incluídos pela Graça. Você que tem interesse, mande uma mensagem para a gente aí e nós vamos entrar em contato com você. O nosso WhatsApp institucional é 61 999588435. Bem, sobre o tema de hoje, agora há pouco eu estava pensando sobre as divisões que aconteceram na humanidade através do tempo, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre ferramentas hermenêuticas no combate à homo, trans e lesbofobia. E eu estava pensando um pouco sobre as divisões que aconteceram através
da história da humanidade. Nós, por muito tempo, fomos rotulados e rotulamos as pessoas, né? E encontramos na história da humanidade, por exemplo, o judaísmo, né? O judaísmo, uma religião judaica que sempre dividiu a humanidade em dois grandes grupos, né? Os que eram filhos de Deus, considerados judeus, e os que eram gentios, todos aqueles que não faziam parte do povo hebreu, do povo judeu. Depois nós temos a lei mosaica, que foi a lei, né, entregue por Moisés ao povo judeu. E a lei de Moisés, a lei mosaica, ela dividiu a humanidade em dois grandes grupos também, né? O grupo dos que cumpriam a lei e o grupo dos que não cumpriam a lei, dos que estavam debaixo da lei e dos que não cumpriam, dos que não viviam e tampouco se importavam com a lei. Depois nós temos o ministério messiânico, o ministério de Cristo. No ministério messiânico, que é o ministério de Jesus, o mundo também é dividido nos ensinos de Jesus em dois grandes grupos. O grupo dos que amam e o grupo daqueles que não amam. Depois nós temos o cristianismo, né? O cristianismo passa a dividir a humanidade em dois grandes grupos também. O grupo daqueles que criam em Jesus, daqueles que creem em Jesus, e o grupo daqueles que não creem em Jesus. Depois disso nós temos o catolicismo se estruturando, e o catolicismo divide a humanidade em dois grandes grupos também. O grupo dos que eram católicos, cristãos católicos, e o grupo dos pagãos, os cristãos católicos entendidos como aqueles que professavam o verdadeiro cristianismo. Depois nós temos o surgimento do protestantismo. O protestantismo vem com um protesto realmente contra o fazer cristão católico, e o protestantismo também divide a humanidade em dois grandes grupos. O grupo daqueles considerados salvos e o grupo daqueles considerados não salvos. Percebe-se então que, através da história da humanidade, muitas divisões aconteceram e essas divisões sempre rotularam as pessoas. Vivemos hoje uma época de muito extremismo, né? De polarização em todos os sentidos. E hoje nós encontramos cristãos que são extremamente radicais, polarizados, que têm uma concepção de vida cristã e de religiosidade que consegue excluir aqueles que eles não acham dignos e trazer para si aqueles que eles consideram dignos. Dentro desse processo de rotulação de pessoas, nós podemos dizer que o cristianismo, ele por muito tempo rotulou as pessoas e fez com que essas pessoas se sentissem dignas ou indignas, se sentissem parte ou se sentissem fora, se sentissem à margem. O cristianismo, através da história da humanidade, rotulou as pessoas. Um dos conceitos que me chama muito a atenção, eu me lembro quando criança, a explicação sobre pecado. O que é pecado? E as pessoas tentam de todas as maneiras explicar o que é pecado e geralmente os pecados, os maiores pecados ou aqueles considerados os mais terríveis de todos, são os pecados relacionados à sexualidade. A fornicação, a prostituição, o adultério, tudo isso acaba sendo considerado dentro do cristianismo como os grandes pecados que as pessoas podem ou as pessoas cometem durante a vida. Bem, e uma definição que me chamou muita atenção foi quando alguém disse que pecado nada mais é do que errar o alvo, né? Isso partindo do conceito de que todo ser humano nasce com um objetivo de vida e não pode falhar nesse objetivo. Existe um alvo a ser alcançado.
todos nós precisamos alcançar este alvo. Errar este alvo significa, então, pecar. Então, o pecado está relacionado com errar o alvo, perder o rumo, perder a linha. Uma das coisas que nós precisamos analisar dentro dessa definição é qual é o alvo, né? Para muitas pessoas, o alvo é ser um religioso denominacional. Então, eu sou um religioso da Assembleia de Deus. Essa é a minha vida. A minha vida é ser um assembleiano. E por muito tempo eu ouvia, por exemplo, quando alguém deixava de ir à igreja, a seguinte expressão: "Ih, fulano de tal se desviou da igreja". E esse se desviar da igreja já significava que a pessoa perdeu o rumo, que a pessoa perdeu o caminho. E ao ponto de algumas pessoas acreditarem realmente que no céu existe um anjo com uma caneta ou com um lápis e com uma borracha na outra mão, segurando um lápis numa mão e a borracha na outra. Então, quando alguém está na linha, servindo a Deus na igreja, o nome dessa pessoa é escrito no livro da vida. Quando essa pessoa sai, o anjo vai e apaga o nome. Imagine você quantas vezes esse anjo, se realmente ele existia, quantas vezes ele teve que apagar e reescrever o nome das pessoas nesse livro. Pense bem que para algumas pessoas o objetivo de vida é justamente o exercício religioso denominacional. Eu sou batista, eu quero ser um batista até o resto da minha vida. E se desviar desse caminho torna-se então também um pecado. Algumas pessoas compreendem esse alvo como a religiosidade, a denominação na qual nós vamos exercer a nossa fé. E poucas pessoas conseguem relacionar esse alvo com o objetivo maior do Evangelho. O objetivo maior do Evangelho é fazer com que todos entendam que aqueles que são nascidos de Deus amam. João escreve na sua epístola dizendo: todo aquele que é nascido de Deus ama. Coisa linda essa. Não é um absurdo eu dizer a todos vocês que estão nos assistindo agora, que estão vendo essa transmissão, que o nosso objetivo de vida deve ser esse: nós nascemos para amar. Tendo isso como alvo para a nossa vida, nós precisamos exalar este amor, viver este amor em todos os aspectos da vida humana, nos relacionamentos sociais, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos religiosos, nos relacionamentos pessoais e interpessoais. Eu devo exalar esse amor, porque o meu objetivo de vida é amar. Ora, se eu tenho um mundo dividido pelo judaísmo, que divide o mundo entre judeus e gentios, se eu tenho um mundo dividido pelo catolicismo, que divide o mundo entre cristãos católicos e pagãos, se eu tenho um mundo dividido por protestantes que dizem sobre salvos e não salvos, eu não consigo assimilar que Cristo nos ensinou que a maior prática e o maior objetivo da vida de um cristão deve ser o amor. Eu preciso assimilar isso e viver isso, ter isso como alvo para a minha vida. Então, começamos por aqui. Nascemos para amar. Esse é o nosso objetivo de vida. Nascemos para amar. Todos os que são nascidos de Deus amam. Dentro desse objetivo de vida, nós já começamos com o nosso primeiro confronto, nosso primeiro contra-ataque com respeito ao que as religiões fazem conosco. As religiões fazem com que nós entendamos que o nosso objetivo de vida é viver a denominação, é viver a religião que estão nos impondo, é viver a religiosidade que é dita como correta e absolutamente infalível. Perceba então que nós já entramos agora num confronto dizendo: não, o objetivo nosso de vida não é denominacional, o objetivo de vida nosso não é
litúrgico. O nosso objetivo de vida, ele é cristão, ele é doutrinário e ele é a própria expressão de Deus, porque Deus é amor. O nosso objetivo é o amor. Tendo como objetivo o amor, nós vamos ter muito mais facilidade em lidar com determinadas situações. Se todos os cristãos e religiosos pensassem dessa maneira, entenda que nós teríamos muito mais facilidade de compreender as pessoas e recebê-las pelo amor que nós temos. Essa fala que as pessoas têm hoje, essa fala religiosa, homofóbica, que diz: nós amamos o pecador, mas aborrecemos o pecado. Na verdade, as pessoas consideram pecado aquilo que não é aceito pela sua religião e não por aquilo que a Bíblia nos ensina. E aqui nós vamos para o nosso segundo embate. O que é, na verdade, o que a Bíblia diz com respeito ao ser humano, com respeito a todos os seres humanos. Começamos com João 3,16, que é muito claro e é de uma forma muito ampla a mensagem divina nesse trecho, quando nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, o texto está me dizendo que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto cristão LGBT, eu creio em Jesus. O que me impede, então, de desfrutar dessa salvação? Existe algum adendo a esse texto? Será que esse texto foi mal escrito? Será que ficou faltando alguma parte? De onde é a interpretação que as pessoas tiram que, na verdade, a salvação ela é concedida às pessoas para aqueles que são heterossexuais, denominacionais, têm a sua denominação religiosa? De onde essas pessoas tiraram isso? De maneira que o cristianismo ele não pode ser limitado a uma religiosidade litúrgica. O cristianismo é a expressão divina da graça e do amor. E o nosso objetivo dentro do cristianismo não é denominacional. O nosso objetivo é o próprio amor, é Deus. Nascemos para amar. O texto de João 3,16 é simples, mas é totalmente incisivo e totalmente coerente com aquilo que Cristo ensinou durante toda a sua trajetória aqui nessa terra. Bem, esses cristãos fundamentalistas e religiosos fundamentalistas utilizam alguns textos isoladamente e com interpretações desprovidas desta visão de objetivo, tendo como objetivo o amor, uma vida pautada no amor, uma vida pautada em uma santidade que é gerada pelo amor e não em uma santidade de pressão psicológica, de regras que a igreja impõe, de regras que a sociedade impõe. Esses religiosos fundamentalistas utilizam cerca de 13 textos bíblicos para condenar a prática religiosa por pessoas LGBTQ+. Um desses textos é o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 6, o verso de número 9, em algumas Bíblias aparece o verso de número 10 também. Nesse texto, algumas pessoas consideram que o apóstolo Paulo, ao se referir àqueles que ficariam de fora do céu, o apóstolo Paulo listou especificamente os homossexuais. Por quê? Através da história da humanidade, lembrem-se disso, isso é um ponto fundamental. O idioma, ele se move através da história e evolui de acordo com a história. E em 1 Coríntios, capítulo de número 6, no verso de número 9, verso de número 10, nós não encontramos em nenhuma cópia dos originais qualquer texto que possa fundamentar a tradução do termo malakos ou malakoi e o termo arsenokoitai como sendo homossexual ativo e homossexual passivo. Esses dois termos, na verdade, não têm relação alguma com a prática religiosa de pessoas LGBTQ. Uma vez que esses termos estão relacionados e aparecem em uma das ferramentas que nós chamamos de ferramenta da ocorrência bíblica.
Essa é uma das análises que nós precisamos fazer dentro da hermenêutica para interpretar um texto. Veja bem, o princípio da ocorrência bíblica nos diz que esses termos não aparecem em nenhum outro lugar, e nem mesmo aqui, relacionados com a homossexualidade, com a transexualidade ou com as lésbicas. Não há relação alguma. Quando nós encontramos uma versão bíblica como a Nova Versão Internacional, que diz que ficarão de fora os homossexuais ativos e passivos, esta versão bíblica, na verdade, se valeu de um termo totalmente tendencioso, aceito pelos cristãos fundamentalistas, porque, segundo a moral da sociedade, e eu considero aqui uma falsa moral da sociedade, o ato sexual ou a sexualidade humana sempre passou por períodos ou por momentos de criminalização, em que as pessoas tentam de todas as formas tornar a sexualidade um pecado ou um objeto do pecado. Dentro disso, nós entendemos que os fundamentalistas utilizam esse texto de maneira tendenciosa para condenar estas pessoas LGBTQ+. Então, o primeiro princípio que hoje, sobre o qual nós falamos hoje, é o princípio da ocorrência bíblica. Em nenhum outro capítulo e versículo bíblico o termo malakos ou malakoi e arsenokoitai, que é traduzido respectivamente com o significado de homossexual passivo e homossexual ativo, em nenhum outro lugar da Bíblia esse termo aparece e possibilita esse tipo de compreensão. Então nós já descartamos pela utilização dessa ferramenta, deste princípio da ocorrência bíblica, descartamos então a tradução como sendo homossexual passivo e homossexual ativo. Uma segunda ferramenta que nós podemos aplicar aqui chama-se o princípio da relação textual. Esse princípio da relação textual fica muito evidente quando nós lemos o capítulo de número 5 e encontramos o apóstolo Paulo repreendendo a igreja de Corinto com respeito a um pecado ou algo pecaminoso que estava acontecendo e não estava sendo corrigido, não estava sendo exortado pelos cristãos de Corinto. Esse algo se refere a um rapaz que comete o pecado do adultério com a própria esposa do seu pai. O texto bíblico nos diz em 1 Coríntios, capítulo de número 5, que este rapaz não poupou nem mesmo a esposa de seu pai. O termo esposa de seu pai nos leva a entender, queridos, que na verdade esta mulher ela não era mãe biológica desse rapaz. Provavelmente ela era sua madrasta. Oi Paulo, tudo bem? O Paulo está conosco hoje. Sem problema, fique à vontade. Então, no capítulo de número 5, nós encontramos uma referência a uma mulher. Provavelmente não era mãe biológica desse rapaz. E o texto nos diz que nem mesmo a esta mulher o rapaz poupou. Veja que o apóstolo Paulo traz uma exortação pela passividade com a qual os cristãos de Corinto estavam lidando com esta situação. Para quem não sabe, o termo malakos ou malakoi também tem uma relação direta com aqueles que têm uma fraqueza pelo sexo feminino. Ter fraqueza pelo sexo feminino pode ser traduzido por alguns como aquele que gosta do sexo feminino ao ponto de querer ser uma mulher, e isso acontece muito dentro de um entendimento tendencioso, mas para aqueles que fazem uma relação textual como a que nós estamos fazendo hoje, uma fraqueza pelo sexo feminino também pode ser uma pessoa simplesmente mulherengo, um homem que gosta tanto de mulheres e a sua fraqueza, na verdade, são as mulheres.
O capítulo de número 5, então, nos dá uma abertura para que nós possamos pensar que o apóstolo Paulo dá continuidade à sua exortação, levando as pessoas daquela época a entender que aquilo que o rapaz estava cometendo era um pecado que o impossibilitaria de entrar no reino dos céus. Dentro desse princípio da relação textual, nós conseguimos então chegar a esta conclusão. Então, o termo também tem a ver com aquele que tem fraqueza pelo sexo feminino, ou seja, ao ponto de não resistir ao sexo feminino. Ontem estava assistindo uma reportagem sobre uma série que vai passar por agora, chamada Em Nome de Deus. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa série. E essa série fala sobre um acontecimento aqui no Brasil, de um religioso que promovia muitas curas, era muito famoso, tinha era bem relacionado com pessoas da alta sociedade, inclusive com presidentes, artistas, chegou a receber até mesmo apresentadores famosos nos Estados Unidos, como a Oprah, acho que esteve aqui também, salvo me engano, ela veio aqui também uma vez visitá-lo. E, inclusive, o atendimento dele acontecia aqui bem próximo de onde eu moro. Acontecia aqui em Abadiânia de Goiás. O nome dele é João de Deus. E essa série fala sobre as mulheres que, durante muito tempo, foram violentadas sexualmente por este homem. E uma delas relata que, em conversa com ele uma vez, ele disse que a sua fraqueza eram as mulheres. Ele chegou a dizer isso, a minha fraqueza são as mulheres. Percebe que dentro dessa expressão, a minha fraqueza são as mulheres, ou a minha fraqueza é o sexo feminino, também relacionado com o que nós estamos falando hoje, tem a ver com a exortação que o apóstolo Paulo trouxe à igreja de Corinto. E por que não usar esse princípio da relação textual e isolar esse texto e traduzi-lo como sendo aquele que tem fraqueza pelo sexo feminino porque quer ser feminino. E aí traduz-se isso como o efeminado, aquele que tem trejeitos, aquele que tem a voz fina, aquele que... e por aí vai. De maneira que essas interpretações se mostram totalmente tendenciosas. Então, a primeira ferramenta que nós utilizamos hoje, princípio da ocorrência bíblica. Se eu tenho dois termos, malacos ou malacóis e arsenokoitai, e em nenhum outro texto bíblico, a ocorrência desses dois termos me possibilita uma interpretação desse tipo, por que então interpretá-los agora dentro de uma concepção que é totalmente fundamentalista, que é totalmente preconceituosa e que gera nas pessoas um comportamento homofóbico, transfóbico, lesbofóbico e por aí vai. Por que então me valer desse tipo de interpretação? A segunda ferramenta que nós colocamos hoje foi o princípio da relação bíblica, da relação textual. Então, se eu não tenho essa relação textual com os capítulos que estão cercando esse versículo, que estão cercando esse termo, por que não me valer dessa relação textual? Por que não levar isso em consideração? Uma vez que essa divisão de capítulos e de versículos, ela só aconteceu, salvo me engano, eu não me lembro muito bem, mas acho que século XVII. Se alguém tiver conhecimento disso aí, por favor, me ajudem com isso. Mas essa divisão da Bíblia em capítulos e em versículo, ela não existia, ou seja, era uma carta direta, era uma mensagem direta. E esse texto, ele vem então dentro de um contexto. E eu preciso analisar esse contexto para ter uma interpretação que seja totalmente coerente e que possibilite uma harmonia dentro da vida religiosa e não uma guerra. Nós não podemos viver uma guerra, nós não podemos promover a guerra de maneira alguma. Eu espero que vocês estejam acompanhando esse raciocínio, estejam entendendo bem esta mensagem. Hoje nós começamos falando sobre o porquê que nós nascemos. Nascemos com um objetivo, nascemos para amar. Todos os que são nascidos de Deus amam. O nosso objetivo é amar.
eu falei um pouco para vocês sobre as divisões que aconteceram na história da humanidade, o judaísmo dividindo a humanidade entre judeus e gentios, a lei mosaica entre os que cumprem a lei e os que não cumprem, o cristianismo católico entre cristãos católicos e pagãos, o protestantismo entre salvos e não salvos, e essas divisões vão acontecendo e nós nos acostumamos a rotular as pessoas. E essa mania de rotular as pessoas faz com que nós entendamos que é só isso que existe no mundo. Percamos a visão e a percepção de um Deus que é diverso. Deus trino é diverso e em sua diversidade ele manifesta a sua multiforme graça. Essa é uma expressão que eu gosto muito. Deus manifesta à humanidade a sua multiforme graça. Toda obra da criação é diversa e dentro dessa diversidade alguém pode dizer, mas Jesus também dividiu a história da humanidade. Jesus dividiu o mundo entre os que amam e os que não amam. O princípio fundamental do ensino de Jesus é o amor. E aí a pergunta que eu fiz é, e por que é que nós damos tanto ouvidos ao que o judaísmo diz, ao que a religiosidade litúrgica diz e não damos ouvido ao que Cristo fez? Se o objetivo da vida humana é o amor, por que não viver este amor? Por que não seguir o alvo em direção ao amor? E aqui eu trago um alerta para vocês. O pecado em errar o alvo é quando nós deixamos de amar. É quando nós deixamos de exercer o amor. O amor é a própria expressão de Deus. Porque, segundo João, Deus é amor. E aí nós falamos sobre essas duas ferramentas hermenêuticas que nos ajudam a compreender melhor os textos bíblicos. A primeira ferramenta é a ocorrência bíblica. Se eu não tenho uma ocorrência bíblica desses termos empregados em 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 9, os dois termos são malakoi e arsenokoitai. E esses termos não encontram respaldo porque não tem outra ocorrência bíblica que possibilite uma interpretação no sentido que nós temos hoje em algumas versões bíblicas. Por exemplo, nós temos uma versão bíblica que traduz como homossexual passivo e ativo, ou como aqueles que traduzem como efeminados. E se não tem um respaldo para isso, por que seguir essas interpretações? E então nós chegamos à conclusão que se não há ocorrência bíblica, vamos para a segunda ferramenta, a relação textual. E a relação textual que nós encontramos em 1 Coríntios, no capítulo de número 5, nos fala sobre alguém que tinha uma fraqueza. E não era uma fraqueza relacionada à transexualidade, à homossexualidade ou em ser lésbica, de maneira alguma. Há uma fraqueza relacionada ao ato sexual. Um rapaz que tinha tamanha fragilidade, tamanha fraqueza em relação às mulheres, que não chegou a poupar nem mesmo a mulher do seu pai. Dentro disso nós encontramos uma abertura para uma interpretação daqueles que têm fraqueza pelo sexo feminino. E dentro dessa fraqueza cometem o pecado. E não aqueles que imitam as mulheres, não aqueles que são frágeis ou têm trejeitos de maneira alguma. Então, nós, utilizando essas duas ferramentas, nós encontramos agora uma visão muito mais ampla e que nos possibilita uma ideia muito mais apurada de tudo em relação ao que a Bíblia diz sobre o exercício da fé, a prática da fé por pessoas LGBTQ+. Nós encontramos aqui no século XVI, né? O Paulo achou aqui para nós, século XVI, a Bíblia foi dividida em versículos, e em capítulos já havia tentativa desde o século XVIII, já se tentava fazer essa divisão. Né? Então, nós percebemos aí que se nós temos uma divisão em capítulos e versículos que veio muito depois dos escritos sagrados ou das cópias desses escritos,
Nós consideramos então que eram cartas e textos que estavam totalmente alinhados, estavam totalmente ligados. A Bíblia é plenária, como nós já dissemos aqui. Dentro dessa unidade, os textos se comunicam com todo o contexto. Se nós não fizermos essa análise, nós podemos incorrer em muitos erros. Espero que vocês tenham entendido essa mensagem de hoje e que o coração de vocês possa se fortalecer e ter isso como um alento. Nascemos para amar e errar o alvo é deixar de amar. Que todos os cristãos possam exercer esse amor. Que todos os religiosos possam exercer esse amor. Que possamos exercer na vida social, na vida familiar, na vida religiosa, aonde quer que estejamos. Exalemos o amor, porque assim estaremos levando a presença de Deus a todos. Porque Deus é amor. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos que participaram dessa transmissão ao vivo. Obrigado ao Paulo, que chegou um pouco depois, mas que pôde acompanhar um pouco dessa aula. Se o Paulo quiser completar, quiser falar alguma coisa a mais, complementar, fique à vontade, Paulo. Sim, sim, ficou tudo registrado, tá? Tá sendo gravado. Tá? A gravação dessa aula também vai estar disponível na página Direito à Fé e no YouTube. Nós vamos colocar no YouTube para que para as pessoas que não fazem parte do curso de teologia, quem sabe falem outro idioma, falem espanhol e tenham dificuldade de acompanhar, possam colocar as legendas automáticas com tradução e acompanhar essa aula com mais facilidade, tá ok? Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês, tenham uma boa noite, tá? Você que gostaria de fazer o curso de Teologia Graça sobre Graça, as inscrições estão abertas, mande uma mensagem aí deixe uma mensagem aí nos comentários ou entre em contato pelo nosso WhatsApp institucional 61 999 58 8435 ou envie uma mensagem para o nosso ipeg, ipeg.sec.gmail.com. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Tenham uma boa noite. Igualmente, Paulo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Nos vemos. Boa noite a todos vocês.